Glória a Deus. Saúde os irmãos na paz do Senhor, amém? Quero iniciar o culto trazendo uma palavra que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 5, no seu versículo 13. Que diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restauraram? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Quando o Senhor ministrava essa palavra agora ao meu coração, eu via Jesus falando desta forma conosco, somos a igreja dele. Hoje eu falo aqui com crentes, correto? Quando eu falo com crente, eu envolvo ele agora entre o sal e entre a luz. Por quê? Porque uma pessoa que é o sal ao qual Jesus está falando aqui, é aquela pessoa que vai chegar na vida daquele que já está desanimado e vai trazer gosto para essa vida. Essa pessoa vai trazer para a vida dessa pessoa alegria, vai trazer paz. Essa pessoa vai falar: eu preciso disso que você tem. E quando diz que você é a luz do mundo, é que outras pessoas que estão na escuridão, elas conseguem enxergar uma luz. E essa luz é você. E ela está olhando para essa luz e esperando algo. E o que essa luz tem para oferecer para essas pessoas? Não é hora de parar. Não é hora de desistir, porque tem pessoas olhando para essa luz que está sobre vocês. E que essa luz venha a ser resplandecida pelo Senhor. E que vocês possam ser luz e sal para o mundo que está vendo vocês como um testemunhos de Cristo. Amém? Irmão, louvor. Glória a Deus. Convido a igreja a ficar de pé, amém? Vamos louvarmos juntos ao Senhor. Glórias a Deus. Glória a Deus. Oh, Senhor. Obrigado, Senhor. Aumenta um pouquinho, Gabriel, por favor. Oh, aleluia. Opa. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que esteja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar: volte para o mar alto, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Filho, Deus vai te honrar. Ele conhece, Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que esteja difícil, não pare, Ele está vendo.
lavou todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Filho, vou te honrar. Acredite, Ele vai te honrar. Ele vai, Ele vai, Ele vai. Porque não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo esse cenário vai mudar. A sua hora vai chegar. Há um tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Ele vai te honrar. Filho, Ele vai te honrar. Oh, aleluia. Creia, somente creia, que aonde você achava que tudo ia parar, Ele vai fazer acontecer o melhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Acho que só oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deu errado. Sua pesca a noite inteira não teve sucesso. E agora seu amanhã parece incerto. O que tens a fazer é largar as redes e parar. Deu errado, pois você sabia onde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava. Mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Mas está acontecendo tudo na beira do mar, e é Jesus quem vai pegar. E quer seu barco emprestado. E depois do culto ele chama pra voltar, exatamente no mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você não espera. Depois do culto você vai voltar, exatamente no mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nesta terra. Depois do culto, oh, aleluia.
de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre e você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nesta terra. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente no mesmo lugar. Depois desse culto eu já sei até o hino que você vai cantar. Eu vi inimigos lutando, lutando, mas eu ia vencendo, vencendo, vencendo. E quanto mais apertava, oprimia e desava, eu estava crescendo, crescendo, crescendo. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente no mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nesta terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava em casa, irmãos, e eu estava procurando um louvor para trazer hoje, e Deus colocou esses dois no meu coração. Eu creio que em algum momento Ele falou com você. Porque o que mais vem em nossas vidas, no nosso cotidiano, na nossa vida, do dia a dia, o que a gente presencia no nosso dia a dia, é a vontade de parar. A vontade de desistir, vem o desânimo, vem a preguiça e vem tudo misturado. E são obstáculos que se levantam em nossas vidas e nós queremos desistir. Mas o Espírito de Deus, por sua misericórdia, Ele nos faz forte, nos coloca novamente em direção à casa dEle, para podermos se enchermos da presença dEle, estarmos mais fortes, para que no próximo culto nós estejamos aqui novamente. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Agora, ao vivo, né, online. Glória a Deus, graça e paz a todos que estão assistindo. Igreja, olha que bênção, né? Depois do culto você vai se surpreender. Nós se desprendemos do nosso eu, do nosso comodismo e fomos até a igreja. Nós fizemos uma entrega. Fizemos essa entrega para que Deus reconheça ali em nós a nossa necessidade. Então nós fizemos um ato de redenção. Não, hoje eu preciso ir até a igreja. Não, hoje eu vou na igreja. Mas por quê? Você não foi obrigado a vir. Convites é feito
a todo tempo. Mas essa semana, quinta-feira, não, hoje eu irei. Hoje eu não vou faltar. E aí o ministro de louvor vem e recebe da parte de Deus para cantar para vocês e dizer: depois do culto, vocês vão se surpreender. Depois do culto, vocês vão voltar ao lugar de vergonha de vocês. E é lá que Deus vai usar vocês. E ele louvor antes também, para que no lugar da nossa vergonha, Deus vai nos honrar. Por quê? Porque nós se rendemos e nós temos uma família. Às vezes a nossa família não está conosco aqui nesse momento, mas você está. Para aqueles que estão assistindo, você pode estar assistindo sozinho, sua família não está contigo, mas você está se rendendo a esse culto online. Então essa redenção, ela agrada a Deus. Amém? Glória a Deus, amados. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias do Novo Testamento. No livro de Lucas. Lucas capítulo 19. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos esperar, porque enquanto tem barulho de folhinha, nós devemos esperar, porque os irmãos vão encontrar. E aquele que busca, acha, né? Quando vocês encontrar a palavra. Lucas capítulo 19. Você está encontrando um tesouro. Glória a Deus. Glória a Deus. Você em casa também, pega a sua Bíblia aí, você está vendo pelo Facebook, no celular. Pega a sua Bíblia, abra lá no Novo Testamento, tira aquela poeira lá do livro de Salmos, dá uma folheada mais para frente. Você vai encontrar o livro de Lucas, você vai ver o tesouro que Jesus deixou escrito para nós. Lucas 19, capítulo 19, versículo 1 diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e ele era um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado de alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Amados, tesouro. A Bíblia é um tesouro, amados, riquíssima em ensinamentos da parte de Deus. Deus deu direção dessa palavra para que a gente conhecesse a história de um homem que necessitava desse encontro com Jesus Cristo.
Zaqueu, cobrador de impostos, trabalhava para o governo, cobrava impostos e extorquia as famílias acima do que era correto. Mas, mesmo assim, ele sabendo que Jesus de Nazaré já estava fazendo um milagre e que passaria pelaquela cidade, Zaqueu, sabendo que ele sendo um cobrador de imposto, mas eu preciso ver quem é esse Jesus. E ali ele subiu numa árvore para ver Jesus passar ao meio da multidão. Jesus, que é 100% Deus e 100% homem, ele sondou o coração de Zaqueu na vontade de ele subir para vê-lo passar. Tanto que Jesus, quando passou no pé da árvore, falou: Zaqueu, desce. Mas como desce? Nem sabe por que eu subi. Desce, que me convém eu repousar na sua casa. Mas ele nem pediu para Jesus ir. Que vontade que é essa de Jesus? Porque a vontade nasceu primeiro no coração de Zaqueu. Primeiro Zaqueu tomou uma decisão. Ele subiu naquela árvore para ver quem era o Messias anunciado. Quem era o Cristo, quem era Jesus que estava fazendo o milagre. Mas ele, como pecador, ele não se achava digno de se achegar diretamente a Jesus. Mas ele não deixou de tomar uma decisão de alguma forma. Eu vinha contando um testemunho que alguma das vezes, da minha primeira vez de ir à igreja, eu sentava no último banco da igreja. Eu me sentia um Zaqueu, mas eu queria ver aonde estava esse Jesus. O que falariam naquela igreja sobre Jesus. E aí eu entrava na igreja e ficava no último banco, ouvindo sobre Jesus. Zaqueu tomou uma decisão, subiu naquela árvore para ver Jesus passar. E Jesus sondou o coração de Zaqueu, pediu para ir até a casa de Zaqueu. E ao final, ele disse: salvação chegou a esta casa. Amados, tanto na internet quanto aqui no culto presencial, nós no Brasil, a pregação do Evangelho, ela é livre. Ela é livre, ela não tem proibição. E o Evangelho é anunciado a nós pelos rádios, televisão, todos os meios de comunicação. Diferente da Coreia do Norte, que é restrição total, não pode anunciar o Evangelho. As igrejas não podem existir, a não ser por fachada lá para visitantes, mas uma igreja governada pelo próprio governo, que os seus membros são funcionários do governo, para que aquilo não se torne a igreja genuína de Cristo, A igreja imaculada, a noiva, mas sim uma igreja fictícia, ali para que a Coreia possa dizer que nós não proibimos igrejas, elas estão abertas. Mas o Brasil não, amados. Brasil, a pregação do Evangelho, ela é livre. Isso aumenta o nosso compromisso. Por quê? Porque foi pregado para nós a salvação. Nós já se posicionamos como Zaqueu. Um dia nós paramos para ouvir sobre Jesus. Isaías vem dizer que quem deu ouvido à nossa pregação? Chegamos para os tempos de hoje, 2021. Pandemia, quarentena, fique em casa. Falta de UTI para atender. Os óbitos, não podendo estar velando, não podendo estar dignidade ali de você sepultar um ente querido. Agora nós começamos a se perguntar, o que está acontecendo? Meu Deus, não tem vacina, a vacina não é certa, é incerta, vai dar certo. Está em teste, tem que tomar mais de uma dose. As pessoas não param de vir a óbito, o vírus não para de avançar. Tem a primeira onda, a segunda onda. Fique em casa, volta, abre as igrejas, fecha a igreja. Zaqueu procurou Jesus.
Jesus anunciou, salvação é chegada nessa casa. Você crê em Jesus? Creia e será salvo, tu e tua casa. Mas, amados, o que Zaqueu prometeu para Jesus? Eu vou restituir aqueles que eu fraudei. O que entrou ali no processo de Zaqueu? A santificação. Ele começou a entender que ele tinha que mudar, ele tinha que se posicionar, porque Jesus perdoou e trouxe salvação. E dali Zaqueu já trouxe o entendimento que ele teria que mudar de quem ele era e deixar de ser. A palavra que eu vim trazer hoje, amados, é para nós, igreja, para você que está assistindo. Talvez da boca para fora, todos querem Jesus como seu Senhor. Mas, quando nós temos um Senhor em nossa vida, Ele governa ela. Ele é o governo da sua vida. E se você tem um governo, você tem que entender como pensa esse governo, como ele quer direcionar a sua vida. E aí nós não damos essa ênfase para que o que Jesus direcionou, aonde temos aqui os evangelhos para a gente ler, saber o que Jesus falou sobre como eu devo, como eu prossigo, o que eu faço. Por quê? Como que eu vou passar por esse tempo, minhas necessidades, mas nada, eu vou pedir para Jesus para ver se Ele me dá, me socorre. Você não conhece o teu Senhor. E não conhecendo o teu Senhor, você fica vazio. E diante desse vazio, você acaba esfriando na fé, você acaba achando que não vai dar certo, que não vai acontecer. Eu fui para a igreja, eu aceitei Jesus, mas nada mudou. Mas o problema continua em nós. Porque quando Jesus nos alcança, como alcançou Zaqueu, Ele anuncia, chegou a salvação. Se chegou a salvação, você tem que se alegrar com ela. Mas a salvação todos querem. Quem quer ser condenado? Todos querem ser salvo. Amados, se existe um Salvador, é porque existe uma condenação. Quando você vai à praia, que tem aquela placa lá, perigo, e aí um salva-vidas fica perto daquela placa. Ele não fica no restante da praia, mas naquela região ele fica. Por quê? Porque há um perigo, há necessidade de ficar um salva-vidas para que salve a pessoa, porque ali é um lugar de risco. Risco de quê? De morte. E nós, quando fomos concebidos no ventre da nossa mãe, nós já fomos concebidos em pecado, porque por um só homem entrou o pecado na terra, que foi Adão. E nós somos descendentes de Adão, estamos em pecado junto com o primeiro homem, debaixo de uma condenação, sim, de um Deus justo, tão justo, que Ele sabia que você ia vir nesse século 21, você ia viver, você ia ouvir, e Ele preparou para quê? Para a sua salvação, Ele preparou um Salvador. Então hoje, as igrejas estão pregando Jesus Cristo, nós estamos dando ouvido. Não, eu quero Jesus, mas não fazemos ideia sobre salvação e condenação. Amados, Ele não poupou nem os seus anjos. Não poupou. De lá Ele tirou, do reinado dele, falou, sem santidade aqui não vai ficar. E foram expulsos querubins, um querubim, os anjos, e ali eles foram expulsos como anjos caídos, e para lá não retornarão mais. Aí chega eu e você, pecador, que multiplica as iniquidades por vontade do nosso coração, mas eu tenho Jesus, eu vou ser salvo. Sim, amados, você pode gerar essa esperança. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que santificar todos os dias. Porque aí a glória de Deus vai transformando nós de glória em glória. Por quê? Nós já fomos justificados. Alguém pagou o teu preço. Alguém pagou o teu pecado. Você não deve mais. Alguém pagou. Por que pagou? Porque alguém tinha que te justificar. Porque como é que você vai falar que vai morar no céu sem ser justificado? Você pagou? Não paguei, eu devo. Então você
não vai morar num lugar santo. Mas aí quando você vem para o Evangelho e vê o Filho de Deus nascendo na barriga de uma mulher, se revelando que é o Cristo, pregando o Evangelho da salvação, e ali se rendendo, entregando a sua vida por uma morte de cruz, sem pecado, e dizendo para o Pai, Pai, está consumado. Ali a cédula que havia sobre mim, sobre você, de acusação, o preço foi pago na cruz do Calvário. Ali nós fomos justificados por Jesus. Se você foi justificado por Jesus, assim como entrou o pecado com Adão, entrou a salvação com Jesus. Salvação para quem? Para nós. Do quê? Do perigo, da condenação que já existe sobre as nossas vidas. Se precisou de um Salvador, é porque você estava condenado. Então nós precisamos focar. O que é? Eu creio em Jesus, eu aceito Jesus. Você tem que entender que você escolheu o Filho de Deus para governar a sua vida. E daí você tem que ter esse interesse. Quem é esse Jesus? Aonde ele está? Aonde ele mora? Como eu irei para o céu? Tem que esperar morrer? Mas eu fiquei sabendo que ele virá, mas ficou só sabendo e não procurou ler as Escrituras, que dia que ele virá, como ele virá. Se nós não tivermos esse interesse, começa a entrar o esfriamento. Porque a gente deseja algo, mas não crê naquele algo porque deixou de buscar já. É uma palavra que diz assim, que se você diz que crê, mas você não obedece, você se faz por mentiroso. Porque a gente está falando que acredita, que crê, mas a gente não dá créditos. Que créditos? Às pregações, aos ensinos da palavra, aos cultos que tem nas igrejas. Cada bairro tem uma igreja, no centro da sua cidade tem uma igreja. O seu vizinho é crente, ele tem célula do lado, ouve louvores. Queridos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Esse mesmo Jesus que você falou que é o teu Salvador, ele também disse que está voltando. Ele disse que está voltando, Vladimir. E quando ele voltar, ele quer te encontrar como uma noiva que espera o noivo para o dia do casamento. Vocês conseguem imaginar uma noiva esperando o noivo para o dia do casamento? Ela está ansiosa, com expectativa, ansiosa com esperança. Ela está se preparando de todas as formas. Ela vai separar o melhor vestido para ela. E ela vai guardar esse vestido, ela vai guardar essa reserva. Ela vai se preparar emocionalmente, que ela quer estar bem, ela quer ter comunhão. Ela sabe que aquele dia vai ser um dia maravilhoso. E Jesus nos compara com essa noiva. Ele chama a igreja dele de noiva. E é uma noiva que ele repreende, que ele cuida, para que ela esteja como uma noiva imaculada, impecável, sem mancha. Mas essa noiva é nós. Sandro, mas é tão difícil andar em santidade. Sim, é difícil. Por isso que quando Jesus, esse teu Salvador, que você crê nele, quando ele ascendeu aos céus, que ele subiu aos céus, ele disse que não os deixaria órfãos, que deixaria um igual a ele, que era o Espírito Santo, o Consolador, que faria você lembrar de todas as coisas que ele já ensinou e tinha dito. Para quê? Para que nós possamos resistir aos dias maus. Para que nós possamos resistir à presença do inimigo, para que ele fuja da gente. Para que ele nos dê sabedoria nas tribulações. Para que ele dê discernimento, para quê? Para aconselhar os nossos filhos. Para que nós possamos ter sabedoria em tudo. Amados, é triste,
Muitos perderam entes queridos, amigos. O Senhor Jesus me libertou de uma vida onde nós enterramos quase 70 amigos assassinados. Mas Deus deu livramento para mim, para alguns amigos que moramos no mesmo bairro, e permitiu que eu recebesse essa palavra. E ao receber essa palavra, amados, eu apenas me rendi em ouvir o aconselhamento da parte de Deus, para que eu pudesse achar ali um perdão, aonde Ele diz que dos meus pecados Ele não lembra mais e joga no mar do esquecimento, e que fará tudo novo. Eu aceitei. E essa palavra veio ao encontro dizendo que Ele justifica os meus pecados e que diante de Deus Pai Ele é meu advogado se eu pecar. Eu aceitei. Mas Ele também diz que agora eu devo andar em santidade, porque eu sou santo. O que é ser santo? Separado. Você é santo. Você não crê em Jesus? Você é santo. Como eu sou santo? Você é santo. Você foi separado do mundo de condenação para a salvação da vida eterna. Você é santo. Você é santa. Se a tua santidade não está resplandecendo no teu rosto, nos teus comportamentos, nas tuas ações, você está deixando de usufruir e de resplandecer a glória de Deus, de viver o melhor de Deus nessa terra. Porque quando Deus escolheu você, como o irmão Rafael aqui ministrou, para você ser sal nessa terra, para você fazer a diferença onde você estiver, porque você é santo, você é separado. E a vontade de Cristo é que você seja um cristão. O cristão, ele é um pequeno Cristo. Porque Cristo se manifesta na vida do cristão e as pessoas em volta vão olhar e falar. Nós estávamos almoçando, eu e a missionária Viviane, tinha um senhor ao lado bebendo cerveja com umas 10 garrafas de cerveja. Quando nos levantamos da mesa, ele falou: vocês são pessoas legais, né? Vocês são crentes, né? E eu fui até ele e falei: mas o senhor não está bebendo demais não? Ele falou: eu estou bebendo demais, mas vocês são crentes. E ali nós pregamos para ele, falamos do amor de Cristo. Ali ele se rendeu. E ali nós alegramos o coração dele, porque mesmo diante da bebida, os olhos espirituais dele foi aberto para ver homens e mulheres de Deus e se alegrar. Amados, isso nos faz entender que nós somos separados e que o brilho de Cristo, o perfume de Cristo, ele vai exalar nas nossas vidas para aquele que está condenado, que está preso no mundo, que está escravizado, que tem necessidades, que precisa desabafar, que precisa te falar. Nós temos testemunhos aqui do irmão que está aqui conosco. Um telefonema, havia uma necessidade enorme daquela pessoa conversar, mas eu liguei só para falar: Deus abençoe teu domingo. E ali a pessoa precisava daquele telefonema e algumas palavras desceram ao coração dela, e ela se rendeu e falou: eu preciso estar na presença de Deus. Amados, você tem Jesus, você tem o que o mundo não pode receber se ele não buscar. Nós estamos num tempo que as pessoas não estão tendo resposta. Mas Jesus, ele disse sobre esses tempos, ele nos notificou sobre esses tempos. Nós somos, há 2000 anos atrás, Jesus nos notificou sobre esses tempos. E nós somos a igreja desse tempo. Em vez de nós estar temerosos, se nós estivermos buscando na palavra, você pode abrir a sua Bíblia aí e dar uma lida lá,
o que Jesus falou sobre esse medo que a humanidade tem, sobre esse terror que nós passamos, está lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Porque você pode estar dizendo, está fácil ouvir a pregação neste momento, está fácil eu ouvir você falar do amor de Cristo, mas as coisas estão difíceis e elas são reais. Mas olha o que Jesus, há 2000 anos atrás, já nos avisava. E se você é essa geração do século 21, leia e entenda que você foi separado para passar esse tempo. Está aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, do versículo 3. Diz assim, e estando, 24 capítulo 3, perdão, 24 capítulo 3 ao 12, amém. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda ao mundo? Igreja, vamos segurar nesse primeiro versículo aqui no 3. Os discípulos pediam um sinal. Jesus, dá um sinal. Quando que vai ser a vinda? E nós estamos aqui como discípulos, como igreja de Cristo. E passando um tempo que não estamos tendo resposta. Os discípulos também não tinham essa resposta. Por isso que pediram um sinal. E se nós que cremos em Jesus, estamos no século 21, nós não temos mais essa pergunta, amados. Não é para ter dúvida. Vamos terminar de ler e você vai saber que você está no século 21, vivendo o que Jesus falava para os discípulos há 2000 anos atrás, mas eles foram assassinados, foram mártires, porque foram perseguidos, mas a igreja de Cristo continuou, porque Cristo deu continuidade naquilo que ele semeou. O Pai trouxe mais vidas. Hoje nós somos discípulos de Jesus. E a palavra já vem respondida para nós vivermos ela, mas não para temermos ela, mas sim para confiarmos nela. Olha o que Jesus diz para os tempos de hoje que nós estamos vivendo. Capítulo 24, no versículo 4. E Jesus respondendo diz-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Será que isso acontece? E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Será que já teve guerra? Será que tem rumores de guerra? Você pega lá o Kim Jong-un da Coreia, está lá com as bombas atômicas, ameaça todos os países. Você pega outros países aí que também tem outras potências, fica esperando o outro reagir para a ameaça, dizendo, se você reagir daqui, eu reajo de lá, porque eu também sou tão forte quanto você, eu também comprei esse armamento bélico, eu também produzi. Os rumores de guerra não se acabaram. Teve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, mas os rumores continuam. Mas o que Jesus fala para nós, igreja? Não vos assustei, porque isso é mister que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. No 7, porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Será que tem fome no planeta? É fácil de achar, né? Já foi noticiado, nem precisa ir lá. Como é que se noticia uma fome e não há socorro de países que têm potências financeiras para ir suprir? Como é que o Brasil é o maior produtor
e não envia navios direto para a África para que supra a fome? Porque Jesus avisou que haveria esse tempo. Ele diz aqui sobre pestes. Haveria fome e peste e terremotos. Terremotos, sabemos, é cotidiano já, né? Tremor de terra na região é normal. País da Ásia, tremor de terra normal. Agora vamos para peste. Tinha uma praga de gafanhoto que estava vindo de não sei da onde, que entrou no Paraguai, que vinha da Argentina, do Uruguai, que ia chegar no Brasil. E aí essa praga de gafanhoto sumiu. Mas agora veio um vírus. Esse vírus estava só na Ásia, da Ásia foi para outro país, foi para o outro, até que chegou no Brasil. Achamos que o vírus ia passar. O vírus não passou, ficou. Estamos contando os mortos, contabilizando. Não tem vacina. É para nós se escandalizarmos? Não, mas como não? Né? Perdi um ente querido para essa doença. Eu perdi um familiar, perdi um vizinho. Amados, Jesus avisou que esses dias viriam nessa terra. Falou que a igreja será perseguida. Nós vamos se escandalizar quando o governo falar fechem as igrejas? Não, porque Jesus já avisou, entra no teu quarto e fala com teu pai em secreto. Nós somos igreja onde nós estivermos. Sandro, mas não é fácil, não é, nós estamos temerosos, nós temos que tomar cuidado. Sim, ele falou para a gente ser manso como uma pomba, mas falou para a gente ser prudente. Sim, temos que ser cautelosos, vigiar, mas não se escandalizar. Porque o mesmo Jesus que você confessa que eu creio em Jesus Cristo, é o mesmo que anunciou que essas coisas viriam. Ah, mas fome, Sandro, poxa, fome, por quê? Mas não porque Deus enviou a fome, porque Ele sabia que os governantes, eles iam criar interesses, eles iam se apartar dessa verdade, e que eles iam manipular, e o mundo ia criar interesse, e os homens iam se corromper, e a iniquidade ia se multiplicar entre os homens. E isso leva a uma má administração de uma nação que podia estar produzindo, ou que podia estar zelando. No 8 ele diz assim: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Resumindo tudo, fome, terremoto, guerra, rumores de guerra, pestes. Jesus avisa que é o princípio das dores. Essa é a palavra que eu quero trazer, amados. Nós cremos em Jesus e os tempos estão findando para o cumprimento da palavra. E Jesus está voltando, porque os discípulos no Monte da Oliveira perguntaram: mestre, quando que vem? Quando que o Senhor vai voltar? Quando que se dá o tempo da sua vinda? Ele falou: quando esses sinais acontecerem. Mas ele avisou sobre o medo dos discípulos. É só o começo das dores que o mundo vai viver. Por isso a necessidade da gente receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não é religião, é necessidade. É necessário para o homem se religar a Deus, porque a religião, ela religa o homem a Deus. A religião, ela agrupa pessoas, ela lê o livro sagrado e te orienta para que você seja religado a Deus. Religado por quê? Porque você creu como Zaqueu creu. Jesus falou: salvação chegou na sua casa, salvação chegou na sua vida, mas você precisa crer na vinda de Jesus para essa salvação. Porque aquele que crê na vinda de Jesus, ele se aparta do pecado e ele não se escandaliza com os dias, com os eventos que virão. Porque o cristão, ele foi escolhido para suportar. Mas
Se nós somos de Deus, por que nós vamos suportar tribulações, lutas, perseguições, falsos profetas? Porque você é inabalável, você é imparável. Não é eu que estou dizendo, as Escrituras diz que você é um embaixador de Jesus, você tem autoridade no nome de Jesus nessa terra. Você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, você pode clamar a Deus sobre o que está acontecendo e Ele vai te responder. Essa autoridade tem que voltar para nós e você tem que deixar ela fluir dentro de você para que isso seja a tua esperança. Você chegar no hospital diante de um parente seu enfermo, ou você enfermo e o teu parente te visitar, e você chegar com a alegria da certeza da salvação, e aquele parente falar assim: nossa, como é que ele está confiante, mesmo acamado, mesmo com o diagnóstico? Porque ele sabe que se ele morrer, é para a glória de Deus. Se ele viver, é para a glória de Deus. Mas que confiança que tem esse cristão está internado, entubado, em coma? A confiança é porque eles têm uma promessa de vida eterna. E o crente, ele não morre, ele é recolhido por Deus. Não é uma morte que você fala, morreu, acabou. Não, o Senhor recolheu o seu filho. E recolheu para onde? Para o paraíso, para aquele grande dia, quando Jesus voltar, ele ser ressuscitado. E ali, juntamente com a igreja, nós estaremos reinando com Deus. Então essa palavra, ela tem que crescer dentro da gente, nós como igreja, dentro de você que está aí sozinho no Face. E não ficar mais Jesus, Jesus, porque a palavra do Senhor diz que se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, aí eu sararei toda a sua terra, ou seja, toda a sua família. Arrependimento busca redenção. Essa é a obra da redenção. Glória a Deus. Amados, há necessidade de nós olharmos para a vinda de Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Devemos crer na vinda do Senhor Jesus. Talvez alguns tenham medo que Jesus volte e encontre Ele nas práticas pecaminosas. Amados, Jesus falou: Pai, não os tira deste mundo. Filhinhos, se vocês pecarem, tenha eu como advogado de vocês junto ao Pai. Então nós estamos no mundo de pecadores? Estamos. Somos pecadores? Somos. Mas somos pecadores com nossos preços de condenações pagas, com um Salvador e advogado, onde nós se achegamos até Ele, entregamos as nossas petições, confessamos nossos pecados, e ali Ele apresenta essa justificativa diante de Deus Pai, vendo a sua dificuldade. O apóstolo Paulo chega a dizer: miserável homem que sou, porque aquilo que devo fazer eu não faço. Aquilo que eu não quero, eu me pego fazendo. Por que ele estava dizendo isso? Porque vive num corpo. E essa carne, ela milita contra o Espírito, ela luta contra o Espírito. A carne tem uma vontade e o Espírito é ministrado por Deus. Mas a carne é pecaminosa e ela quer os prazeres do mundo. Então ela deseja para que satisfaça ela. Mas o Espírito quer que você ande em santidade. É aonde nós devemos se encher de tudo que é bom, de tudo que é agradável, tudo que nos traz esperança. Porque aquilo que nos traz esperança, ele vai esmurrando essa carne e ela não vai achando lugar. Se você tiver uma programação de coisas boas, né, de rotinas boas, com pessoas que falam coisas boas, a tua carne não tem espaço para que ela possa te convidar. Agora, se você chegar ali meia-noite e quer pegar o controle remoto e rodar todos os canais para ver o que está passando,
aí você está alimentando a tua carne para que ela veja algo que ela queira. Por que meia-noite? Porque nossas programações, nós sabemos que passado desse horário, há outros interesses. Não, mas eu sou cristão, eu estou só vendo. Amados, cristão meia-noite, ele está dobrando o joelho, ele está agradecendo a Deus pelo dia de hoje. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Glórias a Ti nos Teus feitos. O Senhor me guardou, minha entrada, minha saída, me livrou do homem mau, do laço do passarinheiro, dos acampamentos dos inimigos, das flechas que voam de dia e de noite. Senhor, louvado seja Teu santo nome. Renova o meu amanhã e vai dormir, amado. Agora, quando você começa a procurar informações, não é para Deus essa informação é para alimentar sua carne. Mas a palavra vem dizer que Zaqueu recebeu a salvação. Nós também recebemos, porque um dia nós cremos e nós se rendemos. Mas diante da salvação, quem é salvo, quer salvar. Quem é salvo está feliz, quem é salvo dá bom testemunho, quem é salvo se aparta dos lugares de perigo. Quem é salvo não quer perder a sua salvação, porque sabe que o buraco está ali, se ali tem um buraco, e o Salvador me tirou de lá, e me colocou em novos caminhos, como que eu vou voltar ao caminho de perigo? A palavra de Deus ensina que se você andava no mundo e você tinha um valente que dominava você, quando você aceitou Jesus como Salvador, ali Jesus expulsou esse valente. E essa casa agora é habitada pelo Espírito Santo de Deus. Mas se você não alimentar essa palavra dentro de você para saber qual é as ações do Espírito, qual é a voz do Espírito Santo, qual é os caminhos que o Espírito Santo tem para você, essa casa passa a ficar vazia. Jesus ensina que uma casa vazia, aquele demônio, aquele valente que incentivava você das coisas más, mas que você foi na igreja e falou que quer Jesus e que quer mudar de vida, ele teve que sair, mas ele perambula. E ele andando por aí, ele dá uma passadinha de novo e dá uma olhada pela sua janela que você deixou como brecha aberta, e ele vê que está vazia. E ele vendo que a casa está vazia, ele chama mais 7 com ele para adentrar a sua casa espiritual. E o que acontece? Aquilo que estava acontecendo em tua vida se torna muito mais pior, porque você recebeu algo novo, mas não quis. Era melhor que você não tivesse ouvido. Queridos, estou pregando o Evangelho de Cristo no Facebook. É um Facebook particular, pessoal, vai ir para a igreja também. Alguns amigos gostam de Facebook, e eu acredito que alguns estão ouvindo, para chegar até nesse momento. Se você ouvir essa pregação até o final, o seu sangue, a sua condenação, não está mais sobre mim. Porque eu estou aqui como um pecador resgatado por Cristo, andava numa vida de perdição, era um criminoso, rejeitado pela sociedade. O Senhor viu graça em mim, pregou esse mesmo evangelho, eu aceitei, me rendi, renunciei. E hoje o Senhor me dá essa certeza da salvação. Por isso eu estou aqui nesse altar falando com você, com a igreja. Não estou aqui repetindo algo, uma eloquência de um assunto. Não, eu não escolhi o que trazer hoje. O Espírito Santo quer que nós recebamos essas palavras para o dia de hoje. Amados, o ministro de louvor falou que quando nós sair desse culto, as coisas vão mudar, nós vamos receber uma notícia. Eu não sabia que eu ia receber uma notícia se eu ficasse em casa num domingo de manhã, que o meu pai sofreu um AVC. Eu só queria ficar em casa no domingo. Eu não vou na igreja hoje de manhã, eu vou ficar em casa. Chegou uma notícia.
Seu pai sofreu um AVC e está internado. Eu não sabia que dia que ia chegar o óbito dele, ou o AVC. Mas Deus, por misericórdia, deu 15 dias para o meu pai na UTI. E desses 15 dias na UTI, todos ficaram temerosos. UTI sem reação, sem falar. E agora, como será? Nós não esperávamos o dia mau. Mas Jesus deixou nas Escrituras: basta seu mal para cada dia. Porque nós estamos num mundo pecaminoso, num mundo onde os homens são maus dos seus corações. Estamos num mundo condenado, julgado. Mas nós somos cristãos, e por isso que vem a reflexão dizendo: mas Senhor, por que está acontecendo? E Ele quer que nós meditamos na Escritura, porque os sinais vão dizer que vocês sofrerão perseguições, a fé de muitos vão se esfriar, vão se afastar. Nós estávamos orando para que as pessoas retornem à igreja, que aconteça um avivamento, que acenda a chama. Mas o Senhor Jesus falou que ia esfriar a chama. De muitos, não é de alguns desse bairro. É muitos. Ele falou global. E aí naquela UTI, minha família temerosa, minha família ainda não tinha o conhecimento, né, do Evangelho, no sentido paz, da certeza da salvação, e eles temiam morte. E ali visitamos ele na UTI, eu e o pastor Iderardo, e ali o Iderardo pegou o Evangelho da salvação e usou o testemunho do que Cristo fez na minha vida. E ao final da pregação, o pastor Iderardo disse: o seu corpo está doente, mas a sua alma está viva. Balança a cabeça se você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Aquela pessoa em coma, 15 dias, balançava a cabeça. Eu vi a glória de Deus ali se manifestar, e eu, como um jovem novo convertido, eu chorava. De alegria, amados, de alegria. Por quê? Porque eu tenho a certeza dessa salvação. E não chorar de ele vai morrer mesmo agora. Não, alegria, porque vai ser salvo. O céu não tem dor, não tem choro. E ali ele tinha dores, ele tinha choro. Mesmo assim, queridos, mesmo eu crente, mesmo o pastor pregando, fomos embora para casa. Deus é maravilhoso em noticiar que os dias difíceis virão. Ele não vai deixar nada oculto. Tudo aquilo que virá como perseguição, virá como tribulação, Deus vai te mostrar antes, irmã. Deus vai te mostrar antes, vai falar assim: bem que eu tinha visto, eu sabia, alguma coisa me dizia, olha, eu já sabia que você ia fazer. Não é você já sabia, você não é adivinho, está repreendido em nome de Jesus. Você tem a revelação do Espírito Santo de Deus que cuida da sua vida para que você não seja surpreendido por nada nesse mundo que vá te trazer perseguição, dor ou medo. Porque Ele é teu Pai. Pai nenhum deixa um filho andar ao meio de um risco sem orientar e falar: menino, sai daí, tu vai cair. Cuidado, hein? Cuidado com o carro lá para atravessar. Nós temos um pai muito mais do que pai terreno, amados. Estávamos em casa, 7 da manhã, se trocando para ir trabalhar, eu e minha irmã. Um dia após ter ido orar com meu pai na UTI, Deus não deixou nós se confundir. 7 da manhã chegou o telefonema: vocês têm que comparecer aqui no hospital, porque acho que teu pai não vai resistir. Aquele telefonema respeitando o óbito, né? Chegamos lá, a minha irmã: nossa, por que ele está assim, está mais branco, né? Eu falei: Regina, o Senhor Jesus já recolheu ele, aí é só o corpo. Ela falou: como assim? Como? Amados, é minha irmã, eu amo a vida dela, eu te amo, Regina. Mas ela me deu um testemunho muito grande. Eu falei: mas como? E amados,
Se nós não meditarmos nessa palavra, não viemos à casa de oração, nós não vamos entender como vai acontecer a vontade de Deus. E como que nós somos cristãos, pequeno cristos, cremos em Jesus, mas não entendemos as ações de Deus. Por quê? Por falta de conhecimento. Deus deixou dito, o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Então essa dor, esse medo nosso, de tudo que está acontecendo é por falta de conhecimento. Ai meu Deus, e agora eu vou ficar desempregado? Meu Deus, o meu carro, meu Deus, meu negócio, meu Deus, a empresa mandou embora, meu Deus, esse vírus, meu Deus, não tem vacina. Falta de conhecimento, porque a palavra de Deus diz que nenhuma praga chegará até a tua tenda. A palavra de Deus que o justo não mendigará o pão. A palavra de Deus diz que o justo vai viver pela fé. Ah, mas eu nem sou justo, eu sou todo errado. Cara, não, você é santo, você foi separado por Jesus para ser salvo. Você é diferente nesse mundo, você é sal da terra, você é luz para o mundo, você é embaixador de Cristo. Você foi escolhido, você é diferente, não adianta. O teu acusador não tem mais autoridade, você foi justificado. Amados, estou eu aqui dando esse testemunho para os que me conhecem. Era motivo de eu estar escondido dos holofotes, porque seria vergonhoso alguém que viveu uma vida totalmente mundana estar em cima do altar falando do amor de Cristo. Mas foi esse amor de Cristo que me perdoou e me colocou aqui em cima, não por escolha minha, mas por escolha de Jesus, onde ele diz que eu escolhi a vós, não vós me escolheste. E vá e dê frutos, porque se não der frutos, todo galho seco eu corto e jogo e lanço no fogo. E amados, estou eu aqui. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim aonde tu queiras, para falar para quem tu queiras. Você é assim. Deixa Deus te despertar, amados. Eu quero terminar essa palavra e eu tenho certeza, eu tenho fé que o Espírito Santo vai fazer essa palavra amadurecer em você. O porquê dessa necessidade de você ouvir sobre a salvação? Por que você veio na igreja hoje, quando está pregando a salvação e o arrependimento? O porquê nós estamos aqui nessa quinta-feira? Porque nós também estávamos temerosos ontem. Naquele hospital a minha irmã ficou temerosa. Mas quando chegou o tempo de velar, ela viu a nossa paz, ela viu meu pastor compareceu no velório, fez uma oração com a família, e ali todos passaram a ir compreendendo melhor que a morte viria e que Deus trabalha na morte e recolhe aqueles que o confessam, mas ela não sabia da oração de confissão de fé no hospital. Passado 15 dias, Marcelo, eu fui num culto de jovens, a pedido de uma missionária que falou, você está cansado, vai até o culto hoje. Eu falei, hoje não, que é jovens, vou ficar em casa, é sábado, estavam no trabalho missionário, vai no culto hoje. Cheguei no culto, uns 300 jovens na igreja, sentei lá no fundo, jovens não, me perdoa, adolescentes. Na hora que os ministros de louvor foram começar a consagração, que é a oração que faz antes do início, Deus revelou ali para uma ministra, e ela pegou o microfone e falou, Deus está mandando eu falar com alguém nesta tarde, que o pai morreu essa semana, vem aqui na frente. Aí eu fiquei esperando, nem o adolescente foi, ela repetiu de novo e falou, olha, nós não vamos começar o culto, enquanto Deus não entregar o que Ele quer entregar para essa pessoa que o pai morreu essa semana. Eu falei, nossa, essa pessoa não vai logo lá na frente? Amado, é com alguém, eu não posso começar sem entregar o que Deus pediu. Se seu pai morreu, eu falei, nossa, acho que então é comigo, mas o culto é deles, não é meu. Olha que incredulidade, amados, e o carinho de Deus comigo, de falar comigo num culto de adolescentes, para mim não ter dúvida de que eu fui enviado naquele dia para ele testificar, através da boca daquela jovem, que disse, Deus manda te dizer,
que ele ouviu a pregação, ele estava presente e que ele salvou o seu pai. Eu chorei, né? Fiquei ali, todo mundo me olhando, fui embora, falei, mas Deus, mas eu já sabia que o Senhor ia salvar. Está escrito na tua palavra que todo aquele que confessar com a sua boca será salvo. Passado um ano, eu não falei para minha família. Passado um ano, eu discerni que Deus queria que eu recebesse a certeza da salvação. Certeza. O que é certeza? Você tem que estar certo de que se morrer é para a glória de Deus, se viver é para a glória de Deus. E essa certeza tem que andar dentro de você ao ponto de você padecer e saber que é para a glória de Deus. E de que você vai aconselhar quem está padecendo que é para a glória de Deus. E que se você chegar no hospital e orar pela pessoa por cura, e no outro dia o familiar falar, mas ela morreu, é para a glória de Deus. E eu recebi esse presente da parte de Deus, estou dividindo com vocês a certeza da salvação. Deus quer que nós tenhamos ela. Para isso, Jesus já falou que os dias seria desta forma: terremotos, guerra, fome. Há 2000 anos atrás nós fomos alertados. Para nós se alegrar com a salvação e não se entristecer com a perseguição. Em Roma, Nero mandava matar os cristãos no seu jardim. Ele pegava piche, passava nos cristãos, amarrava nos postes, tocava fogo. Diz que as fumaças eram tão intensas que de outras cidades via o tamanho das fogueiras que ele fazia com as vidas, para que as pessoas vissem e não pregassem o evangelho. Ele no Coliseu, ele pegava os leões, deixava com fome, pegava as famílias, colocava no meio do Coliseu, juntava o povo e falava, olha o que eu faço com o cristão, não quero que pregue o evangelho. E soltava os leões para comer aquelas famílias. Mas aí Nero, ele se cansou de fazer isso, porque ele se cansou de ver o cristão morrendo, glorificando a Deus com louvores. E ele passou a não entender, falou, mas quanto mais eu mato, mais aparece. E eles morrem glorificando, eles morrem cantando. Queridos, a Bíblia já nos deu exemplo dos mártires que morreram glorificando. Isaías arrancaram a cabeça, Paulo arrancaram a cabeça, um foi jogado num tacho de óleo, o outro morreu à espada, o outro apedrejado, e todos glorificando. Paulo desejava ir para Roma, eu preciso ir para Roma, eu quero pregar direto para o conselho de Roma, eu preciso ir até lá, preciso falar. E aí Barnabé, outros falavam, não, eu não vou para lá. Eu não vou para lá porque lá eles vão matar a gente. E Paulo desejou pregar o evangelho. Para ser perseguido, ele desejava passar por perseguições porque ele sabia que tinha uma missão. E hoje nós como adoradores, amados, Deus quer que nós sejamos discípulos. Mas nós estamos no Brasil. Nós estamos podendo adorar sem perseguição. Nós estamos trazendo um medo para dentro das nossas casas. Tem cristão que não confia mais. Fui na casa de um mês passado, não sai de casa, não consegue trabalhar, não consegue sair. E ali nós oramos, eu repreendi o espírito do medo e li para ele Isaías 61, que Deus deu para ele o espírito de ousadia, e que o Espírito de Deus está sobre ele, que ele foi ungido. Passado um mês ele estava no mesmo quadro. Mas a palavra do Senhor diz que a fé de muitos se esfriarão. Então eu não posso me escandalizar, eu não quero que você se escandalize. Você é cristão, e você que não tem Jesus, não entenda isso como uma loucura. Entenda isso como o plano da salvação de um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para morrer no nosso lugar, pagar a nossa dívida. Sem dívida, ele não tinha pecado, mas ele carregou sobre si as nossas dores, a nossa culpa, e como uma ovelha muda, ele se rendeu.
o Pai o ressuscitou ao terceiro dia. E ele disse para os discípulos: ide, pregue esse evangelho agora a toda criatura, em todos os lugares, até os confins da terra. Batiza elas, ensina. Fala lá que é no nome do Pai, que é no nome do Filho, que é do Espírito Santo. E aí milhares de seguidores hoje se rendem a esse evangelho. E alguns deles somos nós. O evangelho pregado lá na Ásia, hoje está pregado na América. Nós fomos abençoados com a palavra. Bem-aventurados aqueles que creram. Porque nós não vimos, mas nós cremos. Isso tem que gerar em você maturidade cristã para os dias de hoje. Que nós possamos sair daqui fortalecidos com essa palavra. Que essa palavra venha nos trazer fé diante das tribulações. Porque não há nada que vai vir maior do que a gente possa suportar. O Senhor Jesus, Ele já falou que Ele acampa os anjos dele ao teu redor. Se você está rodeado de anjo, não há nada que possa te parar. Ele falou que enquanto você dorme, Ele vela pelo seu sono. Tudo aquilo que nós pedirem em nome dEle, Ele fará. O que é que vai nos trazer essa tristeza, essa fraqueza, esse medo e essa desistência? Nada pode nos afastar do amor de Deus. Queridos, glória a Deus pela vida de vocês que estão aí no Facebook. Glória a Deus pela vida da igreja que está aqui presente. Poderia ficar a noite toda aqui falando, amados. Tem muitos versículos para ler sobre a salvação, da vinda de Jesus, que Ele virá num piscar de olhos como um ladrão e não vai saber nem o dia nem a hora. E que Ele vai levar a sua igreja, e aquele que não for igreja não vai para o céu, vai ficar aqui na terra. Virá dias de tribulação, e não haverá a presença do Espírito Santo, não haverá quem clamar, porque o Espírito Santo não vai estar mais na terra. Você vai passar por essas dores. Ai das grávidas, vai ser revelado o falso profeta, você vai se tornar escravo da dependência desse mundo. Amados, as dores que virão são maiores. Como se privar dessas dores? Crendo nesse evangelho. O que eu faço a partir de hoje? Medite nessa palavra de dia e de noite. Busque em oração. Senhor, me dá sabedoria, me dá direção do dia de hoje. Me ensina a andar em santidade. E ali o Espírito Santo vai te ajudando, Ele vai te ajudar. E ali você vai ter sede da palavra, você vai ter vontade de estar na casa de oração, você vai ter vontade de ser igreja, você vai falar da salvação, você vai falar para o seu amigo, para o seu vizinho, vamos até a igreja, você vai começar a falar para os seus filhos, e aí isso começa a fluir. Deus chega a falar que vai fluir de uma forma como um rio que não para, vai fluir em você, vai fluir. Hoje nós estamos com o irmão Vladimir, e o irmão Vladimir chegou, desceu do carro e falou: olha aqui a minha espada. Primeira Bíblia, aos seus 50 e alguma coisa aí. Primeira Bíblia, comprada por ele, decidido. Eu sou um pequeno Cristo, e eu quero uma Bíblia de estudo, porque eu quero meditar na palavra, porque eu sou salvo. Se eu sou salvo, eu quero conhecer para onde eu vou, quem é o meu Salvador e como vai ser meus dias até que isto aconteça. Esse desejo nele está fluindo. Por quê? Porque ele liga para o pastor: pastor, vamos conversar, pastor, vamos estar juntos, tem culto. Quando que é o culto? Vamos se juntar, eu vou até a casa de um primo meu, a gente vai orar juntos, os primos oram com ele, medita na palavra. Ele vai, resolve sua vida pessoal. À noite ele vem, lê um pouco da palavra. Tem 20 dias, ele está desejoso. Ele olhou os outros deuses que tinha em objetos na sua aproximação. E ali ele começou a ver que não tinha referência. E falou: você não me serve, você não me serve,
você também não me serve. E aí já se apartou daquilo que era uma mentira, que pregavam como verdade. Por quê? Porque a verdade chegou até ele e a verdade foi revelada. E o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, porque é ela que vai te libertar dessa escravidão. Isso o irmão Vladimir está podendo provar. E você é igual ao irmão Vladimir. Você é uma criatura criada por Deus, aonde Deus mandou o Salvador, Cristo Jesus, para que você aceite Ele como único e suficiente e Ele te faça filho, para que nós sejamos filhos de um só Pai, e para que a salvação seja para que todos que nele creiam. Amém? Glória a Deus, igreja. Eu vou estar orando com vocês. Vamos fechar nossos olhos. Vocês que estão em casa, ora junto comigo, amados, para Deus. Pai amado, graças te damos, Senhor, por esta palavra, Senhor. Palavra aquela, Senhor, que o Senhor usou eu como vaso daquilo que o Senhor já ministrou na minha vida. Mas só é possível falar, Senhor, aquilo que está no nosso coração. E aí a nossa boca reproduz, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar com o próximo, Pai. Que essas palavras, Senhor, seja filtrada em cada um que ouviu. E dessa palavra filtrada, Senhor, ela venha encontrar lugar. E esse lugar ela crie raiz. E dessa raiz ela venha dar frutos, Pai. Para que esses frutos, Senhor, venham alegrar a vida dos teus filhos e alegrar aqueles que estão em volta. Porque esses frutos permanecerão para a multiplicação dessas sementes, ó Pai. Jesus, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, contempla a tua obra, Senhor. Vem resgatar a tua igreja, Pai. Sabemos que o Espírito Santo está trabalhando junto com o Pai e que vidas estão se rendendo nos hospitais, Senhor. Diante desse período, Senhor, de UTI, sabemos que ali a consciência está trabalhando e ali está tendo redenção, Pai. Assim como o ladrão na cruz, muitos na UTI, Senhor, estão se rendendo a Ti e cremos que o mundo não está colecionando mortos, mas o Senhor está salvando vidas, Senhor. E um grande número, Senhor, está sendo salvo, Senhor, pela misericórdia, Senhor, que estão se rendendo, Te pedindo, Senhor, salvação, arrependimento. Eu creio, Senhor, que a Tua vinda está próxima, porque os sinais predizem isso. E essas pessoas que contabilizaram como mortas, elas se renderam a Ti sim, Pai. Na UTI ali o Senhor visitou, porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e do juízo. E esse convencimento é silencioso, é dentro do nosso coração, para um Espírito que é santo e que nos ouve, Pai. Pai, conforta os familiares, Senhor. Dá sabedoria àqueles que não têm o discernimento de que o Senhor recolhe as vidas, que o Senhor é aquele que pode todas as coisas. E confirme, assim como confirmou para mim a salvação do meu pai, confirme a salvação de cada familiar, Senhor. E tira esse medo, tira essa dor, tira essa tristeza daqueles que lutaram, Senhor, nesse período, Senhor, desta praga, desta peste que está assolando a terra, Senhor. Mas traz a certeza, Senhor, de que Tu és um Deus fiel. E aquilo que Tu prometeu, o Senhor vai cumprir. Jesus vai voltar, os mortos ressuscitarão em Cristo Jesus. E naquele grande dia, Senhor, estaremos, Senhor, diante do Teu trono de glória, Senhor, dizendo: glorificado seja o Teu santo nome, ó Deus e Pai. Louvado seja Teu nome, ó Deus. Obrigado você que ficou conosco até agora. Deus abençoe tua vida. Eu quero fazer aqui um pedido, amados. Nós falamos do plano da salvação e que você crê em Jesus. Mas eu quero perguntar para a igreja e para você que está no Facebook. Se você já confessou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Essa confissão, amado, Deus, Ele visita o coração. Mas Deus, Ele ama aquele que obedece. E Deus, Ele não resiste a um coração contrito que se renda.
O que é se render? É quando você clama, quando você abre a boca. E se você crê que Jesus é suficiente para te salvar, e que Ele é o único, que Ele é o caminho, que Ele tem a verdade e que Ele é a vida, aí no seu lugar mesmo, nós como igreja, ora, se você estiver no pior lugar, é aí, confessa Jesus e fala: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa meus pecados, perdoa minhas ofensas, perdoa minhas iniquidades. Muda a minha história, Senhor. Troca minhas vestes. E, Senhor, que eu seja tua testemunha nessa terra, para que eu possa falar para os meus amigos, para a minha família, que hoje eu tenho paz de espírito e que hoje eu vivo para Deus e Cristo vive em mim. E aí você pode falar: eu sou um cristão, eu serei salvo. Os princípios da dores estão, mas a salvação, a alegria, a vida eterna também é minha herança. E aí você vai ter a certeza, porque o Espírito Santo vai te convencer, porque aquele que é salvo, ele resplandece a glória de Deus aonde ele estiver, e você vai ouvir pessoas dizer para você: você está diferente, por que você está pensando assim? Mas você não pensava, você não reagia assim, porque você vai ser transformado, a glória de Deus vai te alcançando e de glória em glória, você vai sendo transformado. Amém? Deus abençoe cada um que estava na transmissão. E nós como igreja, amados, eu tenho amigos aqui nessa noite. Eu quero chamar aqui na frente o Flávio.